Fala aí, meus queridões! Beleza com vocês? Bom, estamos nós aqui de volta para a gente aí continuar a fazer o nosso trabalho aqui na língua matemática, beleza? Então, antes da gente entrar no recesso, nós passamos para vocês a atividade 5 até a 13, não foi isso? Então nós vamos começar agora, essa semana, a fazer as correções desses exercícios, tranquilos? Beleza? Então vamos lá, correção ainda na unidade 2, na página 19, a questão 5. Mas antes um recadinho para vocês aí, muito importante. Olha só, a gente está vendo a possibilidade de a gente criar aqui uma sala de aula virtual para a gente atender vocês ao vivo no horário de matemática. Beleza? Então se tudo der certo, nós vamos atender vocês ao vivo e também aqui no canal. Tranquilos? Então vamos lá. O que pede a questão 5? Pede para nós determinarmos os zeros ou as raízes das funções quadráticas. Então, como é que eu vou determinar os zeros ou as raízes? Zero da função e raiz da função é a mesma coisa. Beleza. Nós vamos usar a formulazinha de Bhaskara. X é igual a mais ou menos b, ou x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Mas a gente pode usar aqui a formulazinha, ao invés de usar a fórmula simplificada, vamos usar essa formulazinha aqui que vai ser mais fácil para a gente. Primeiro eu vou calcular o delta. Como que eu calculo o delta? Aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E depois que eu calcular o delta, eu vou calcular o x, utilizando aqui essa outra formulazinha. Ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu poderia fazer isso aqui, né? X é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a mesma coisa. Porém, a gente vai fazer descobrindo o delta, porque aí, dependendo do valor do delta, eu já sei se essa continha, se essa função tem ou não tem raiz. Beleza. Então aqui na letra A eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 4. Legal. X ao quadrado menos 5x mais 4. Vamos achar os valores. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é aquele valor que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. Quem está sendo multiplicado pelo x ao quadrado? Está aqui, ó, x ao quadrado que está sozinho. Se ele está sozinho, significa que tem o número 1 aqui, ó, 1 vezes x ao quadrado. Professor, por que o 1 não aparece? Porque ele é neutro. Na multiplicação, o 1 é neutro. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1 é 5, não vai mudar o valor. Beleza? Por isso que ele não aparece. Então A igual a 1. Quem é o B? O B é o valor que está sendo multiplicado pelo x. Quem está sendo multiplicado pelo x é o menos 5, então B igual a menos 5. E quem é o C? O C é o número que não vai multiplicar por nenhuma letrinha. Quem que não está multiplicando por nenhuma letrinha? É o 4, então C igual a 4. Beleza, pegando aqui na formulazinha, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, nós vamos descobrir o valor do delta. Então já substitui, ó, delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? Menos 5. Delta é igual a menos 5 ao quadrado. Observe que eu coloquei aqui, ó, menos 5, coloquei entre parênteses, porque eu vou elevar o sinal de menos também. Menos 4 vezes o a, quem é o a? É o 1, e vezes o c, que é o 4. Então eu tenho delta igual a menos 5 ao quadrado, no parênteses, menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é igual a quanto? Resolvendo aqui, ó, menos vezes menos, mais 5 elevado ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 25 menos 16, delta é igual a 9. Beleza, eu encontrei o valor do delta. E aqui, ó, eu vou fazer uma análise bem simples. Eu posso encontrar 3 valores para o delta. Maior do que 0, menor do que 0 ou igual a 0. Beleza, então vem cá. Professor, como é que eu faço para saber se o número é maior ou menor do que 0? Se ele for positivo, ele é maior do que 0. Se ele for negativo, ele é menor do que 0. Então 9 é positivo, ele é maior que 0. Se esse número do delta é maior do que 0, existem raízes? Existem raízes. Ele vai me dar
duas raízes distintas, ou seja, dois valores diferentes, beleza? Quando ele é maior do que zero, quando ele é positivo. E se ele for menor do que zero, não tem raiz, acaba aqui a conta. Por exemplo, se eu achasse um menos 9 aqui, ó, teria acabado essa conta aqui, não precisaria ir para frente, porque não vai me dar raízes reais. E se esse delta for igual a zero, ele vai me dar duas raízes iguais, beleza? Maior do que zero, duas raízes diferentes. Menor do que zero, não tem raiz. Raiz real, beleza? Igual a zero, duas raízes iguais. Então, como o delta é igual a 9, vou pegar a minha segunda formulazinha aqui, ó, que é x, que é igual a quanto? A menos b. Quem é o b? O b é menos 5, então vai ficar menos o menos 5, beleza? Professor, por que menos o menos 5? Esse menos aqui, ó, é o da formulazinha ali, tranquilo? E esse menos aqui, ó, é o sinal que antecede o valor do b, que é 5. Então, menos 5 é o valor do b. Então, menos da forma e o menos do 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É 9. Então, fica mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes a. Quem é o a? 1 sobre 2 vezes 1. Então, meus queridões, está resolvida a parada. X é igual a menos e menos mais 5. Mais e menos, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou encontrar dois valores para o x. Vamos achar aqui o x', tem gente que chama de x1, tanto faz. Nós vamos fazer duas continhas, uma continha de mais e uma continha de menos. Então, pegando aqui, ó, 5 mais 3 sobre 2, isso, opa, tá certo. Isso implica dizer que eu tenho 5 mais 3, 8, 8 sobre 2. Isso quer dizer que esse primeiro x aqui, que eu chamei de x', você pode chamar de x1, é igual a quanto? 8 dividido por 2 é 4. Eu encontrei o primeiro valor do x, que é 4. E agora aqui, ó, x duas linhas, vamos fazer a continha de menos. 5 menos 3 sobre 2. Isso implica dizer que eu tenho o quê? 5 menos 3 é 2, 2 sobre 2. Quer dizer que o segundo x é quanto? 2 dividido por 2 é 1. Senhoras e senhores, nós encontramos as duas raízes ou os dois zeros da função. Quais são os dois zeros da função? Está aqui, ó, x igual a 4, x1 igual a 4 e x2 igual a 1. Então, esses são os dois zeros ou as duas raízes da função. Beleza? Simples assim. Professor, tem como a gente comprovar que isso aqui está certo? Tem como provar que está certo e a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos tirar a prova aqui para vocês. E é interessante que vocês tirem a prova mesmo, tá? De todas as continhas que vocês fizerem. Para nós tirarmos a prova, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4. Como esse 4 e esse 1 nós chamamos de raízes ou de zero da função, significa dizer que se eu colocar o 4 ou 1 aqui no lugar do x, o resultado tem que ser zero, tá? O valor ali tem que ser zero. Então, muito simples. Aonde tem x, eu vou colocar o quê? Aonde tem x, vamos pegar aqui, ó, x1, botar aqui, igual a 4, e o x2 igual a 1. Lembrando que a ordem ali não importa. Então, onde tem x, eu vou colocar 4. Certo? Então, aqui. Aonde tem x, eu coloco 4. Então, eu tenho x ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado. Menos 5 vezes 4, mais 4, isso daqui tem que ser zero. 4 ao quadrado é 16. Menos 5 vezes 4, menos 20, mais 4 igual a zero. Olha que legal. 16 menos 4 é quanto? 16 menos 20 é menos 4. Menos 4 com mais 4 é zero. Senhoras e senhores, eu tenho aqui a soma de dois números opostos. A soma de dois números opostos é sempre zero. Então, menos 4 mais 4 é zero. 0 é igual a zero. Então, sim, o 4 é uma raiz ou um zero dessa função. Agora, vamos fazer utilizando quem? Utilizando o número 1. Aonde tiver x agora, eu vou colocar o número 1. Certo? Então, vamos lá. Aonde tem x, eu coloco o número 1. Então, x ao quadrado vai ficar o quê? 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4. Isso daqui tem que ser zero. 1 ao quadrado é 1.
Menos 5 vezes 1 é menos 5, com mais 4 igual a 0. 1 menos 5 é menos 4 mais 4, menos 4, soma de dois opostos é 0, 0 igual a 0, então 5, 1 também é uma raiz dessa função. Beleza? Então, para você achar o zero ou a raiz da função, você pode utilizar essas duas formulazinhas simples aqui, ó, que você vai chegar em dois valores aqui, ó, sempre dois valores, beleza? Ou dois valores iguais, ou dois valores diferentes. Professor, por que dois valores? Porque é uma raiz, é uma função do segundo grau. Tranquilos? Então lembre-se, se o delta for positivo, duas raízes diferentes. Delta maior do que zero. Se o delta for menor do que zero, duas raízes... Não, opa, se o delta for... Calma lá. Se o delta for maior do que zero, duas raízes diferentes. Se o delta for menor do que zero, não admite raízes reais. Beleza? E se o delta for igual a zero, nós teremos duas raízes iguais. Beleza, meus queridões? Então, fizemos aqui a correção da letra A, da questão 5. A questão 5, se não me engano, vai até a letra D. Então, daqui no próximo vídeo, daqui a pouquinho, a gente vai gravar a correção da letra B para vocês. Porque eu quero tirar as provas, não fazer vídeos mais curtos, porque eu quero tirar todas as provas aqui da questão 5 para vocês. Beleza? Não se esqueçam de curtir aí o vídeo, compartilhar com os colegas de vocês, dar o seu like ou o seu dislike e fazer as correções aí. Falou, meus queridões? Um abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se, respeitem papai e mamãe sempre. Valeu, pessoal!